Oi gente, eu saí um pouquinho do estúdio do programa Vem Pra Crer, estou aqui na redação da TV J Brasil com um convidado especial para a gente falar sobre um assunto bastante interessante. Eu estou aqui com o Pier Paolo Roncoroni Romero, que trabalha com pesquisa ufológica, tem nacionalidade italiana e é especialista e investigador em ufologia. Boa noite, Pier. Como é que vai? Tudo Boa bem? noite, te agradeço aí a oportunidade, viu, Renato? Eu queria saber um pouquinho primeiro da tua história. Você mora em São Paulo, você Isso. é especialista, investigador em ufologia. Como é que é isso? O termo, né, pesquisador, investigador, ufólogo, é sobre algo que, na verdade, não é reconhecido. Né? Então, a pessoa diz que é ufólogo, diz que é pesquisador, diz que é investigador, que é realmente, lógico, nós devemos considerar que a pessoa que menciona isso para si é porque realmente ele pesquisa e investiga. Infelizmente, não é reconhecido. Então, o meu início, como da maioria, parte da curiosidade, né, do amadorismo e a partir da forma como surgem as informações de UFOs para ele, ou seja, chegava para mim as informações e cada vez me despertava a curiosidade, me despertava o interesse e eu descobria, através de livros que já existiam pesquisadores, investigadores e ufólogos e no final das contas você já acaba participando de grupos de ufologia, de grupos de contato, conhece grandes ufólogos, principalmente brasileiros. Eu tive a oportunidade de conhecer grandes ufólogos que já foram para uma melhor. E a partir daí, realmente, você acaba assumindo a bandeira da ufologia e acaba sendo um pesquisador. Mas reconhecimento oficial, ou seja, uma consideração acadêmica, por exemplo, não existe ainda. Né? Eu espero que algum dia aconteça isso, porque material existe até para uma formação, uma graduação em pesquisa ufológica. É verdade. Daqui a pouco eu vou falar da sua palestra, você está aqui em São Tomé, né, aqui na montanha, mas eu queria começar já falando de um caso de bastante repercussão aí. Eu acho que você poderia explicar um pouquinho para a gente, que é o caso de Sarandi, no Rio Grande do Sul, que você acompanhou. Ah, perfeito, muito, muito bem colocado. Foi a partir daí que realmente eu percebi que a ufologia fazia parte da minha vida. Por quê? O caso de Sarandi eu acompanhei em 1996, que foi quando eu pude ir até o local. Mas eu já conhecia na verdade o caso de Sarandi foi pelo senhor Arthur Berletti, que foi em 14 de maio de 1958, em 14 de maio de 1958, ele foi abduzido para um planeta. Mas, falando assim, fica aquela história muito já conhecida de abduções. Só que até então, em 1958, em Sarandi, quando ocorreu isso, na verdade, ele tinha a profissão de fotógrafo e ele acabou sendo levado, mas foi dado como desaparecido. Ele voltou 6 dias depois para a casa dele, para Sarandi, e ele decidiu escrever tudo aquilo que ele havia visto. A partir daí, foi publicado um livro, Discos Voadores da Utopia à Realidade, que foi a partir da leitura desse livro que eu falei, meu Deus do céu, é muita informação para um leigo, ou seja, um fotógrafo de profissão em uma cidade de interior, ter essa bagagem de astronomia, essa bagagem de energia solar, a questão, tudo que ele descrevia era com detalhes.
E aí, a partir também já do embasamento que eu tinha sobre casos de pessoas que tiveram contato, eu decidi estudar mais a fundo, consegui o contato da família. Primeiro eles me enviaram um livro autografado pelo Arthur Berletti. Quando eu consegui chegar na cidade dele, infelizmente ele veio a falecer, mas eu passei o final de semana indo nos locais, vendo o que aconteceu, vendo os materiais da vida dele, daquele momento. Só que eu creio... Quando você chegou lá nesses locais, como é que foi esse primeiro contato? Depois de toda a informação que você... Perfeito. É totalmente diferente. É algo que você sai da teoria, que você sai do livro, sai do imaginário e você percebe que, por exemplo, ele, na verdade, onde ele foi levado era uma plantação de trigo. Era uma grande plantação de trigo, que aquela região é de plantio. Quando nós já chegamos lá, em 1996, já havia sido feito um cultivo de soja. Então não era mais trigo, era soja. Mas o interessante é que você estando no local, você percebe que é um lugar descampado, ou seja, que é possível descer uma nave, ou seja, não existem fios de alta tensão, não existe nada que impeça. É possível ele ter visto uma nave pousando, ou seja, uma luz, porque na verdade começou porque ele passou a noite, ele viu um forte clarão no meio do... Eu queria que você descrevesse exatamente como foi. Perfeito. Por exemplo, como é que foi, o que realmente aconteceu? Então vamos lá. Uma noite ele estava, na verdade... A comunicação, ou seja, o transporte de uma cidade a outra, de Sarandi, o trajeto era Palmeiras das Missões com Sarandi. Ele fez o trajeto a pé, porque naquela época, naquela cidade, é perto, questão de segurança não há necessidade, e ele era um fotógrafo fotógrafo profissional para animações, para festas, casamentos. E ele estava retornando do serviço que ele havia feito, e foi nessas, no horário das 20 horas, já à noite, ele passando pelo cercado, pelo alambrado da plantação de trigo, no meio da plantação, um forte clarão, uma forte luz, pessoas ao redor da luz e uma nave no meio daquela luz. Então ele foi de curioso, na verdade. Nós não recomendamos, o ufólogo ele recomenda não ir até a luz. Ele recomenda não ir até a luz. Ele acabou indo. Primeiro, dois fatos. Houveram casos da pessoa se aproximar à luz, em alguns casos, e receber forte radiação. Pela questão da tecnologia que eles utilizam. Forte calor, então pode até causar queimaduras, mas é mais a questão da radiação, porque às vezes ela precisa, assim falando, se é uma nave, se ela se utiliza de alguma energia radioativa, enquanto ela estiver muito iluminada, incandescente, ela ainda está em atividade. Então, geralmente quando as pessoas percebem a bola de luz, por exemplo, só fazendo um adendo, a bola de luz desce, é muito forte a luz, e depois ela se apaga, e que ele percebe que realmente é um objeto metálico, com uma luz, com um metal fosco, né? Mas no caso do Arthur, ele acabou seguindo em direção à luz, foi se aproximando. Quando ele já estava a uma certa distância dessas pessoas, ele sentiu um jato de luz que o deixou inconsciente. Quando ele acorda, isso que é o mais impressionante no relato do livro, quando ele acorda, ele acha que está ele está em um leito de hospital, porque ele está com os braços, né, com as pernas estão amarradas no leito, mas é tudo, ele está, acho que se não me engano, com a roupa dele, não está com um roupão, e quando aparece uma mulher que ele acha que é uma enfermeira, só que ele pergunta o que aconteceu e ela não responde, vai embora, e aí depois entram duas pessoas que também eram de características humanas e o retiram e o levam do leito e o retiram para outro lugar. E nesse caminho ele já percebe que não é um hospital, e que quando ele sai ele percebe naves, assim, discos voadores mesmo, mas ninguém conversa com ele. Mas a história é muito interessante, está disponível em e-book, inclusive, então vale a pena. Só que o que eu digo, eu comecei pelo mais difícil, porque tinha muita informação e muitos detalhes, e eu comecei a fazer, assim, o meu gosto foi em 1991, quando li o livro. Em 1996, eu fui até lá. E eu não soube receber essa quantidade de informação, porque eu não sabia como passar adiante essa informação, porque faltava ferramentas, recursos, até uma bagagem, né? Porque era um começo de ufólogo.
Mas hoje eu vejo que rendeu frutos, né? Porque a partir desse caso, que é um caso feito no Brasil, e isso nós devemos nos orgulhar por isso, é um caso único. É um caso pelas descrições, e isso repercutiu lá fora, porque esse livro foi traduzido para vários países e hoje existe um grande ufólogo americano que também traduziu para o inglês, e é um livro de 1958. E hoje, em 2014, se você procurar no Google, vai achar o meu blog também, que é sobre o caso. É www.arturberletti.blogspot.com. E o engraçado, o interessante é que nós podemos considerar que é um simples blog, mas devido aos buscadores de internet, eu já mapeei, até na Ucrânia e na Turquia eles procuraram o meu blog para saber do senhor Artur Berletti. Eu não sei se é uma questão de pelos conflitos que estão acontecendo ou se realmente há um interesse pelo caso, mas o Blogspot Blogger, ele consegue fazer com que você mapeie quais os países que estão vendo ou buscam a sua página. Então eu já tive Turquia e Ucrânia nessa última semana, mais os Estados Unidos, Peru, Brasil, e já tive a oportunidade de... Você lançou um livro, né? Eu lancei um livro, perfeito. O terrestre e a presença extraterrestre. Perfeito, isso foi em 2005. Exatamente o que esse livro? São suas experiências, é uma história? Sim, o que aconteceu? Todo esse material, da mesma maneira que aconteceu com o livro de Artur Berletti, com o fato, porque eu frequentei a casa da família, dormi na casa da família, então era muito informação, eu vi todo o material. Em 2005 eu já estava com uma quantidade de vários casos, além daquilo que eu também estava pesquisando. Eu já tinha passado por grupos de contato, que também é um outro tipo de grupo, grupos ufológicos, ufólogos, como eu havia dito. E o que acontece? Como o ufólogo ele não tem um reconhecimento, não tem um espaço, na verdade, o ufólogo vive de pesquisas, de palestras e de convites a conferências. Eu não estava vivendo de ufologia, nunca vivi de ufologia, mas eu preciso da ufologia para viver. Eu gosto, faço por prazer. Muitos anos você estuda? Não, desde 1992. Em 91 eu li o livro, em 92 eu comecei, aí até 2014, então uma média de 20 anos. Mas, quanto ao meu livro, na verdade, o livro se chama O Novo Terrestre e a Presença Extraterrestre, por quê? No caso de pessoas que tiveram contatos com estes seres, e alguns destes seres de civilizações mais avançadas, e comunicação telepática, que isso, lógico, para você provar isso, para você, por exemplo, fazer uma palestra sobre isso, eu vou só mencionar a investigação, mas eu não tenho como provar que realmente esse ser fazia a comunicação telepática. A gente depende muito do contatado em si, da idoneidade dele, ou da verdade que ele está passando. Mas era muita informação e eu não tinha mais como passar, não tinha mais como divulgar. Por causa da internet, essa informação não era mais necessária através de palestras. Então, cada vez menos o serviço de informação ou de prestação de serviço do ufólogo, ele acabou ficando limitado, a meu ver. E eu decidi, então, pegar os casos principais de contatados ou principais casos ufológicos até então, mais as minhas considerações daquilo que eu estudei sobre as mensagens que alguns extraterrestres trouxeram para o povo terrestre. Então, resumindo no título, ou seja, o novo terrestre, ou seja, uma nova vibração, um novo comportamento aqui na Terra, estaria ligado direto e indiretamente com a presença extraterrestre. E a forma como eu coloco, nós poderíamos fazer até um comparativo da vinda de Jesus, quando ele diz que meu reino não é deste mundo. E o engraçado, o interessante, eu gosto de falar engraçado porque tem algumas... curioso seria, não engraçado? O curioso é que ele, quando ele fala meu reino não é deste mundo, eu sou a verdade, e você vê o mundo de hoje,
realmente a gente acaba considerando que realmente, Jesus, você não veio deste mundo, porque a tendência é muito mais belicosa, a tendência é muito mais egoísta, não é? E Jesus veio justamente para dizer que não era assim a maneira de viver. E algumas mensagens de extraterrestres... Eu queria saber, que mensagens são essas? Perfeito. Justamente isso, a questão da paz, que somente através da paz mundial é que a humanidade realmente ela vai seguir uma evolução universal. Só que falar é fácil, na teoria é muito fácil, é muito simples um extraterrestre falar, olha, somente com a paz... Mas quando você volta os seus olhos para a humanidade, a situação ela realmente é difícil você construir a paz no mundo. Então, os ensinamentos... Aí, outro ensinamento que acontece em mensagens extraterrestres. Nossas origens, nossos antepassados. O que aconteceu antes de tudo? Ou eles já nos visitavam no passado? E o interessante é que as épocas dessas informações... muito anteriores do que a própria arqueologia, as próprias investigações da história ou de decifrar alguns textos egípcios, antes de que tudo isso viesse à tona, eles já comentavam sobre isso. Tem até um caso interessante de um contatado, que é o George Adamski, na década de 50, em que diz ele, lógico, não é da minha época, mas diz ele que um ser de Saturno disse que havia água na Lua. Isso na década de 50, nem sequer nós não havíamos chegado à Lua. E ele veio com essa informação. Lógico que lá nos Estados Unidos ele foi taxado de louco, ou de não procede, porque a ciência daquela época não provava, é impossível ter água, ou não identificava. E eu tenho até em slide, que eu gosto de mostrar essa parte, é que na capa da Veja, na década de 90, tem uma capa da Veja sobre a NASA anunciando que existe água na Lua, provando a existência de água na Lua. Então eu mostro que, às vezes, de repente, você lê isso, primeiro, um ser de Saturno, depois a ciência diz que não existe nem vida, nem água na Lua, e depois, passando o tempo, eles com uma outra tecnologia, com outra maneira de mapear, eles descobriram fossas em que havia água realmente na Lua. Então, às vezes o que é mentira torna-se verdade, você precisa ter um tempo. E hoje eu sou assim, eu sou um ufólogo que, graças a Deus, eu consigo ter essa paciência. Então eu recebo, eu escuto, eu procuro na internet e vejo. Se eu não tenho nenhum parâmetro, nenhuma referência, eu não descarto, eu guardo. Eu guardo, dou um tempo... Daqui a um ano, por exemplo, eu volto a olhar a matéria novamente, vejo se tem, se não tem. É a única maneira de você poder entender a ufologia no sentido dele. Não descartar, nunca descarte nada, né? Você acompanha todos os casos, você acompanhou o que acontece aqui em Minas, por exemplo, o caso Varginha. Eu queria que você falasse um pouquinho do ET de Varginha. Até onde você acompanhou, acredita nisso ou não? O que você acha que não é coerente com o que foi mostrado? Eu queria a sua visão sobre isso. Muito ótima essa pergunta. Mais uma vez, o Brasil aí está assim igual para outros países em casos ufológicos. Hoje eu aprendi que eu já não preciso mais... acontece, surge no YouTube casos em outros países, mas eu não preciso mais focar nisso. Eu foco mesmo no Brasil, no sul de Minas, que é hoje a palestra que efetuarei é sobre o sul de Minas. Eu já posso até adiantar, agradecendo o povo mineiro de eu, paulistano, vir aqui falar da terra de vocês, né? Agradecendo e falando sobre Varginha. Eu acho ótima essa pergunta. Primeiro, ali mostra o respeito de um ufólogo para a pesquisa de outro ufólogo. Então, o que acontece? Eu me considero um ufólogo? Me considero, mas eu também sou um investigador jornalístico. Então, eu vou a campo não na intenção de abraçar, por exemplo, Varginha, que já foi investigado, já existe um responsável, que é o Petit, que é um ufólogo da região, não sei se ele é de Três Corações ou de Varginha mesmo, que é o Marco Antônio Petit. Então, quando eu cheguei em 1996 para verificar o caso, era fim de ano, era virada, Réveillon. Passei o Réveillon aqui em São Tomé das Letras, de 96 para 97,
Então eu aproveitei para passar em Varginha. Como investigador, assim, sem muita questão assim, de dizer que eu sou ufólogo, mas aí como um cidadão, né? Porque eu fiquei sabendo e tal. E o primeiro lugar que, antes de falar se eu acredito ou não, o primeiro lugar que eu estive foi um restaurante, porque nós almoçamos lá, e já lá no restaurante de Três Corações, almoçamos em Três Corações e fomos para Varginha. Já no restaurante de Três Corações, eu falei sobre o caso de Varginha com o dono. Aí ele mencionou, olha, eu não sei se aconteceu alguma coisa ou não, mas porque ele conhecia? Porque a ESA, que é a Escola de Sargento de Armas, que foi até Varginha para verificar o caso, era de Três Corações, a ESA de Três Corações. Então, o que ele mencionou é que, foi que todos os comandantes da ESA, grandes comandantes, as pessoas responsáveis, foram transferidas para regiões assim bem distantes. Então, exemplo, de repente um alto comando foi para o Amazonas, o outro alto comando foi para Curitiba, por exemplo. Então, alguma coisa aconteceu, se era terrestre ou não, alguma coisa aconteceu, porque para separar é a maneira de você poder evitar que eles falem alguma coisa, ou que haja um confronto, assim, porque eu entrevistei tal pessoa e ele menciona isso, é verdade? A pessoa não está lá, então já deslocaram todo mundo. E houve o caso também de um falecimento de um soldado, se não me engano, que também eles enterraram e nem abriram o corpo, ele nem foi velado, já tiveram que enterrar. Bom, se eu acredito ou não, por tudo que aconteceu, por toda a repercussão, aconteceu algo lá. Que entidade é essa? Quando a gente acaba conhecendo várias informações sobre ufologia, não existem apenas extraterrestres, existem intraterrestres, existem também entidades biológicas híbridas, ou seja, que foram alteradas geneticamente pelo próprio homem. Então, somente vendo e fazendo um teste de DNA. Como eu sou um simples amador, eu não tenho essa resposta. Mas o Marco Antônio Petit e também a revista UFO, aliás, eu agradeço, mando um abraço para o Gevaer e para a revista UFO, porque ela também grande referência mundial, primeira revista sobre o assunto, e também fazem matérias interessantíssimas. Também é uma ótima fonte de referência para leigos ou não. Você está falando de fonte, nós estamos vindo com uma série, 10 episódios, falando sobre ufologia, uma série brasileira sobre ufologia, que será gravada aqui em São Tomé das Letras, E falando aí sobre créditos, você permite que nós possamos usar material seu, teu blog? Com certeza. Livro, as suas histórias? Com certeza. O teu material está documentado aqui na série Abduzidos? Perfeito, eu fico muito... Perfeito, eu fico muito grato e, olha, revitaliza todo o meu ânimo com a ufologia, sabe? É um sangue novo que chega. Então, é por aí. Eu acho que a parceria é o principal para qualquer atividade. E para a ufologia não iria ser diferente. Como eu falei, eu utilizo muito a internet para divulgar e para deixar que o leigo possa entrar em contato com o meu material. Inclusive, os meus blogs são para isso. Tanto o caso Berlete, eu tenho um outro blog que é Biblioteca UFO, que é a minha biblioteca particular de livros que eu transformei e converti. Biblioteca UFO, você foi o criador desse blog, né? Isso, exatamente. Eu criei, é gratuito, ou seja, você vai lá, clica na capa e ele abre automaticamente, ele vira um e-book. Então você vai virando as páginas clicando no mouse e tem toda essa informação. E pode inclusive ser baixado para download. Então é minha biblioteca particular, então não há nenhum problema no caso do uso. Você também é músico, compositor e instrutor de Tai Chi. Tai Chi Chuan. Então, não, hoje eu consigo, até graças mais uma vez à internet, tem uma banda. Atualmente a banda é Hells Brothers, não é um nome tão bonito. É classic rock. As pessoas em São Paulo, capital, devido a N fatores, elas têm que se desdobrar muito. Mas eu tenho a banda, sou músico também. A música veio na minha vida desde 1986. Então, antes de ufólogo, eu era músico, ou seja, estudante. Em 86 eu estava aprendendo a tocar guitarra. E minhas primeiras composições. Essa banda é a banda própria chamada Ácido Plástico.
Mas, lógico, aí depois cada um toma seu rumo, mas eu tenho um registro, depois se quiser eu deixo com vocês o CD das músicas próprias. Porque a gente fala também sobre a música, mas vamos voltar para a ufologia. Perfeito. Eu vou voltar ainda lá para o caso de Varginha, né? Perfeito, perfeito. Eu queria que você falasse o seguinte, onde que está o seu foco na ufologia brasileira? Perfeito. Exatamente. Olha, hoje o meu foco, fora os trabalhos de divulgação do meu material, que eu, tanto próprios quanto de biblioteca, ou seja, de livros que eu obtive ao longo dos anos, o meu foco está pesquisar a incidência de UFOs no sul de Minas, mas já existe, na verdade existem testemunhos, relatos, investigações, mas a minha pesquisa seria qual o motivo, que é uma pergunta muito difícil. Aliás, o ufólogo ele tem essa pergunta, de onde vem, por que estão aqui, qual o motivo, e eu tenho obtido muitas informações sobre o Alto Ribeira, que é o PETAR, é o Parque Estadual Alto Ribeira, que já é no lado oposto de São Paulo, sentido Paraná. E eu lá também tenho tido muitas informações interessantes sobre casos. Só que esses dois polos, tanto o polo, eu digo o sul de Minas, mas abrange desde Três Pontas, que depois de Varginha, porque em Três Pontas tem um vídeo de 3 crianças, isso também aconteceu. Tem o caso de Varginha, então, e vai para outra ponta de Juiz de Fora. Só que também, lógico, se a gente for falar mesmo, é Minas Gerais. Não é só sul de Minas, é Minas Gerais. São Tomé das Letras, onde que entra nessa história? Como é que você veio parar aqui na montanha? Perfeito. Então, só para concluir de São Tomé das Letras, como eu vim parar, eu vim realmente pela música. Eu não vim pela ufologia. Depois que eu participei de uma conferência, ou seja, não como convidado, mas como participe de assistir a uma conferência de ufologia lá em São Paulo, eu conheci um ufólogo que era o Marcão, já chamado de Marcão, não sei o nome dele, mas o apelido dele era Marcão, e foi o primeiro a colocar slides de São Tomé das Letras e falando que era um polo ufológico. Isso foi nos vídeos. Assim que é chamado? Polo ufológico? Uma cidade quando tem um polo ufológico, sim, nós podemos considerar. É considerado um polo. Podemos considerar que é um polo, um expoente na ufologia, mas as minhas pesquisas acabaram mostrando que não é somente São Tomé, e abrange o sul de Minas, pode ser um polo ufológico. O que é interessante no caso da ufologia São Tomé das Letras? Primeiro que turisticamente ela está em alta, ou seja, é uma cidade que está em alta no turista do sul de Minas vir, porque é bem pitoresca, é bem diferente, é uma cidade de pedras, fora as belezas naturais, fora o pôr do sol, ou seja, lá no Mirante, mas isso atrai muita gente, tá? Mas eu diria que o polo, a cidade de São Tomé, ela é interessante porque ela está no meio de todas essas cidades. Além de ser muito bonita, muito interessante, você pousa aqui e é muito tranquilo, muito silenciosa, é um ponto alto, mas ela está no meio tanto de Juiz de Fora, por exemplo, Três Pontas. Então, a questão do turismo ufológico, aqui no caso, seria que daqui ele pode partir para Sobradinho, Aiuruoca, Ibitipoca, São Lourenço, Arpendi, Cruzilha, Varginha. Então ele pode ir e voltar, que é esse ponto que eu vou mencionar na palestra. Ou seja, eu trabalhei com turismo porque eu trabalhei em aviação comercial. E quanto mais detalhado for, que nem, por exemplo, essa série dos vídeos, vai ser muito interessante, porque é uma maneira de vocês terem um material rico, com datas, com dados, ou seja, registro, informação, exato, né? Exatamente, dá para explorar bastante e deixa de ser aquela questão de, por exemplo, eu como turista, ou seja, eu não sou daqui, eu sou um turista, eu ouvi dizer que São Tomé das Letras tem alguns casos de disco voador, é verdade? E aí, como é que faz? Dizem que é lá, vai para lá que você vê. Mas não estou culpando quem fala isso, porque realmente é uma coisa regional, ou seja, é do morador. Mas tem também já no Facebook, só você pesquisar aí, Facebook/Ufologia São Tomé das Letras, já tem uma página já questionando todos os avistamentos contatados, tudo que aconteceu, todos os fenômenos que já foram registrados aqui na montanha. Que ótimo, e o bom é assim, que dessa informação haja
a questão, por exemplo, as pousadas ou os guias turísticos, né, que são cadastrados, eles também têm uma informação, uma palestra, porque muitas vezes a pessoa desperta o interesse. Só que de repente pega uma pessoa que fala, não, se você for para lá, só que assim, esse para lá pode ser um lugar que não tem sinalização, está escuro, não tem trilha, então a pessoa não vai, difícil acesso, então não vai. E depois, não existe aquela estatística de 100% de ver naquele dia, ou seja, existe muito a sorte. Uma outra questão. Até porque os lugares mais incríveis, mais curiosos aqui de São Tomé, não está no mapa, não está catalogado, então tem que ter um guia. A dica aí para você do programa. Leve um guia com você, porque você vai conhecer lugares incríveis que nem está no mapa aí. Exatamente. De repente, se você está numa estrada, você pega um atalho, você vai sair num lugar que você nunca viu, de repente pode ser a melhor parte da viagem, você não concorda comigo? Perfeito, não. E aí também que os guias que já são cadastrados, eles têm uma lição, uma palestra sobre como... Um certo conhecimento. Exato. Inclusive eu também, como eu faço vigília, eu até digitei um material não só para apresentar... Muito bem. Para quem não conhece, como é que é isso? Fica a noite toda lá, passa a noite toda esperando, com equipamento ali no jeito? Exatamente. Bom, a vigília, lógico, no caso da ufologia, a intenção é avistamento de algum fenômeno ufológico. Só que, lógico, depois que a pessoa recebe informações de ET de Varginha, informações de disco, fotos e vídeos, ela espera por isso, que é a la creme de la creme, ou seja, isso daí é uma coisa que é um prêmio, né? É o pote de ouro. E não, começa-se por fenômenos ufológicos e geralmente à noite são fenômenos luminosos que passam. Né? Por isso que eu já ouvi dizer, um amigo meu fala assim, eu quero ver alguma coisa, quero muito ver, mas eu quero ver durante o dia. Eu falo, por que durante o dia? Porque à noite... Qualquer luz você vai se confundir, né? De repente um drone, você acha que é uma nave. Então à noite é muito fácil de confundir. Então durante o dia, eu também gostaria de ver alguma coisa durante o dia. Você já viu alguma coisa durante o dia? Não, à noite. À noite eu vi. Luzes. Foi uma luz assim... Hoje em dia tem muito drone por aí, né? Sim. Não. Então é muito... Uma cidade que não tem informação, um povo, né, mais carente de informação... De repente vê um drone assim, acha que é uma nave, cheio de luzes, um barulho, né, um motor, como é que é? Essa história está na moda o drone? Muito boa colocação. A tecnologia, por um lado, ela veio para ajudar, mas ela também veio para confundir, porque não é somente na questão do avistamento, mas também no próprio YouTube. Então, por isso que eu sou muito fiel com vídeos brasileiros. E existem aquelas regrinhas que você tem que respeitar, ou seja, como, aonde, como, quem é. Ou seja, só um parênteses dos vídeos do YouTube. Apenas uma luz aparecendo, eu até posso apresentar. Mas o melhor apareceu a luz, mas no histórico embaixo tem que ter quem, como, aonde, que horas, às vezes modelo de câmera. Isso ganha muitos pontos. Né? E voltando para o drone... É uma tecnologia que veio para confundir. Tem pessoas que põem no YouTube um drone disfarçado, por exemplo, põe um LED. Hoje está muito barato, luzes de LED que piscam. Então, e até com próprias lanternas de LED, até na palestra eu iria colocar isso, ou seja, com uma lupa e uma lanterna de LED, que você na parede você consegue fazer as bolinhas do LED parecerem uma nave. Então, na vigília, tudo isso tem que passar primeiro por reuniões. Então, e sempre tem uma pessoa qualificada, uma pessoa que estudou. Não é só, quer ver, tudo bem, mas vai acontecer justamente isso. Verá muita coisa à noite, não tem referência de nada e fica aquela dúvida. Eu prefiro não ver, eu achei sem graça, porque passou uma luz, mas e aí? Era ou não era? Porque as pessoas... Como é que a pessoa vai para a vigília assim, não pode levar nada, né? Não pode levar bebida, não pode levar droga, como é que é isso? De repente a pessoa está nessa vigília, só queria entender isso, é até engraçado falar. Não. Um grupo lá, 10 pessoas lá pro meio do mato fazer uma vigília, num lugar lá na montanha, não sei aonde, e levam um uísque, levam um cigarrinho de artista, né? Como é que faz isso? Aí começa a ver um monte de coisa, né? Perfeito. Então passa por muito bom colocado. Exame, a pessoa vai limpo ou vai na raça mesmo? Vou contar dois exemplos que aconteceram. Uma das vindas para São Tomé foi justamente com um grupo de 10 a 12 pessoas e foi não somente para conhecer a cidade de dia, foi em maio inclusive,
de 2012 para 2013, eu não tenho a data certa, mas assim, fomos assim, sem compromisso nenhum para conhecer a cidade, mas eles sabiam que eu era ufólogo, né, assim que eu gosto, e foi no mês de maio, céu estrelado, fomos até num restaurante muito conhecido aqui da região, beleza, fomos para sentido as mineradoras, né, que aí tem um caminho, e fora das luzes da cidade, céu estreladaço, lindo, lindo. E um dos amigos meus é uma pessoa muito também conhecedora da astronomia. Então, ao mesmo tempo, eu tinha um astrônomo, eu tinha um leigo, eu tinha pessoas curiosas e eu. Então, nesse caso, ou seja, tomou-se um vinho, porque comemos uma pizza, tomou-se um vinho, mas tudo na paz, nada para levar lá para o local. Mas assim, não eram todos ufólogos e nem era a intenção de ver alguma coisa. Pois naquele dia nós vimos muitas, assim, uma média de 11 a 12 bolas de luz que seguiam caíam para a mesma direção. Então já começa por aí. Cair na mesma direção 12 bolas, é um ímã gigante que atrai meteorito? Muito estranho. Pronto. Desaceleravam. Então quando é um meteorito, quando é um objeto que cai realmente, ele primeiro tem a força do atrito que acaba pegando fogo na própria atmosfera, é pulverizado. Segundo, se ele cai na mesma velocidade, não tem que desacelerar ou ir para a esquerda ou ir para a direita. E alguns deles, eles iam para... parecia que caía, desacelerava, parava e ia ou para a direita ou para a esquerda e sumia. E todos na mesma direção, que é a direção entre Baipendi, Minduri e Aiuruoca. Então, todos numa mesma região, assim, quando você olha de dia, você vê que é o caminho para esses locais. Só que, lógico, uma pessoa que é leiga, duvida, não acredita. Primeira vez que viu, duvida. Uma outra pessoa já descartou, falou que realmente era um meteorito, estrelas cadentes e tal. Só que quando você já tem uma certa bagagem, vai correr atrás, tem até no YouTube, o que é um meteorito caindo de noite, o que é um meteorito caindo, ou caindo no sentido, muitas vezes ele fica incandescente e ele, antes de cair, ele fica com uma luz muito forte e acabou, porque ele se desintegrou na atmosfera pela ação do atrito. Então, quando cai naquela faixa da desaceleração e depois ir para o lado esquerdo ou para o lado direito e depois sumir, é algo que a gente pode dizer que é tripulado, que tem um comando, que tem uma noção, que opa, eu vou bater, eu vou desacelerar. Então você fica meio assim. Agora, do lado da vigília, se a pessoa vai tomar um uísque ou fazer uma outra ação, eu vou ser muito sincero, desde que a nave não tem intenção em fazer o contato com você, ela vai passar do mesmo jeito. Agora, vai atrapalhar na referência, ou seja, nos parâmetros? Vai, porque é justamente como você falou. Uma outra coisa vai começar, ele nem vai ver às vezes, ele vai ver um monte de coisa. Credibilidade depois, então fica aquela coisa perdida, é uma vigília perdida. Mas se é rota, que nós chamamos de rota de UFOs, então eu diria que em São Tomé das Letras, para você dizer que aqui existe disco voador, é rota. Ou seja, porque para dizer se existe aqui, tem que pousar aqui. Se não pousa aqui e passa pela cidade, aqui é rota de UFOs, que é o que a gente chama. E a preparação da vigília não precisa ser uma coisa muito categórica, ou seja, olha, você é astrônomo, mas não acredita, então você não vai. Olha, você... Não, tem que haver o respeito lá. Por quê? Você falou muito bem. Mas como é que é a vigília? Passa de madrugada? Sim, primeiro. De madrugada, você está com os seus... você está cansado. Ou seja, você não está acostumado, de repente, a ficar... Você não é um vigia noturno, por exemplo. Você está acostumado a ficar de madrugada. Então, as emoções, o estresse, as emoções ficam mais afloradas. Se você não põe um horário de término e fica até... E aí, vai começar, vamos embora, eu não estou vendo nada. Começa a agitar a pessoa fica incomodada. E se o lugar é um lugar ermo, ou seja, um lugar assim isolado, pode acontecer até um acidente, ou seja, ela pega e vai embora mesmo a pé, sem lanterna, ela quer saber, eu vou embora. Se perde, exatamente. Então, as reuniões é para determinar horário de término, tolerância. Então, olha, a gente combinou ficar até as 3 da manhã, que geralmente, pela casuística, é a partir da 1h30 da manhã até umas 3h30 da manhã, que realmente acontece de aparecer mesmo. Tem. Às vezes os casos
realmente, por quê? Porque, por exemplo, São Paulo, que é uma cidade que fica 24 horas. Primeiro, a iluminação da cidade já impede de você ver o céu estrelado, então não é um lugar que você nem vê. Mas, por exemplo, num local, quando acontece um avistamento, geralmente pessoas que estão com o carro numa rodovia 1 da manhã e vê passando ou vê acompanhando. Então é essa média, 1h30 da manhã, 3 da manhã. 3 da manhã não viu nada? Vamos dar uma tolerância de 15 minutos. Acabou, volta. Vamos ficar mais um pouco? Não, eu estou pressentindo que vai acontecer. Porque aí já começa aquela... Então, a pessoa sabendo que a vigília vai até mais ou menos umas 3 da manhã, beleza. Ela se prepara, sabe, mas vamos voltar todo mundo. Então, tudo isso depende de reuniões. E a questão das bebidas e outras coisas... É de cada um também, né? É de cada um. Quiser ir para brincar, exatamente. Festa, agora, eu acho que está no lugar errado. Exatamente. Aí, tá indo com aquela consciência. Exatamente. E tudo isso já é dito na reunião antes. Vamos combinar? Vamos. É interessante uma pessoa já que conheça para poder definir. Mas... Eu não entendi o lance das reuniões. Isso. É bem interessante isso. Rapidamente, eu queria que você falasse sobre dois casos, 2 histórias aí que não tem como deixar passar se a gente está trocando uma ideia com um ufólogo, que é o caso Roosevelt e a Área 51. Queria que você falasse rapidamente qual que é a sua visão de tudo isso aí. Olha... O que realmente aconteceu lá? Então... Ótima pergunta. Então, a Roswell, na verdade, é uma cidade próxima à Área 51 e virou um mito ufológico, que até dizem que Varginha é o Roswell do Brasil. Mas agora, essa época do ano 2000 para cá, 2010 para cá, parece que houve um acordo mundial de liberação de arquivos ufológicos, ou seja, o ufólogo, ele sempre esteve, o ufólogo amador, vamos dizer assim, sempre esteve ao lado dos investigadores militares de todos os países, porque era segredo militar. Porque até então, no começo, na época de Roswell, acreditou-se que era uma aeronave inimiga, acreditou-se que era uma aeronave russa, depois a declaração das Forças Armadas Americanas é que era um protótipo, que era um balão, mas depois disseram que forjaram as informações. Então, nós que somos brasileiros, somos de uma outra época, algumas dessas pessoas que estiveram em loco já faleceram, outras elas já saíram do exército e revelam aos poucos o que viram, o que testemunharam daquele dia. Considerando todo esse quadro, hoje eu posso dizer que aconteceu. Aí você pode até dizer, poxa, mas você fala que aconteceu alguma coisa, mas não é categórico em falar que se é extraterrestre ou não. Mas por quê? Para muitos casos da ufologia, os Estados Unidos é um dos poucos países que ele se fecha em declarar se houve ou não, tanto em outros países. Nós temos um caso, só para você comparar, dos círculos ingleses, que até eu trouxe uma foto, que são nas plantações de trigos, antes da colheita, existem uns desenhos imensos que cobrem toda uma plantação, e é feito da noite para o dia. Os Estados Unidos, ele não declara nada sobre isso. Acho que não acontece nos Estados Unidos, mas assim, ele não dá nenhuma declaração de que são extraterrestres, mas não tem como o ser humano, com a tecnologia, ele fazer isso. Todos os países consideram que é extraterrestre. Os Estados Unidos, ele nega. Eu, como ufólogo, por todas essas pessoas, algumas que trouxeram alguns relatos, como são coisas assim, porque quando eu estava no exército eu levei para a Área 51, que dizem que é onde é feito todos os estudos da tecnologia extraterrestre, da aeronave que foi capturada, foi recolhida, dos corpos, é tudo assim, eu vi porque eu estava lá, eu relato, escrevo um livro, mas quando você vai perguntar para o governo americano, olha, essa pessoa diz isso, ele não declara nada. Então ele deixa aquela coisa, deixa em haver. Porque o mais importante, além da minha palavra, é a palavra do governo dos Estados Unidos, ou seja, das Forças Armadas dos Estados Unidos, de dizer, não, realmente existe. E como tem essa questão da lei do top secret, ou seja, tudo é top secret, então, por exemplo, eles liberam arquivos de UFO, mas a maioria dos arquivos tem aquela tarja preta, sabe? O que eles falam assim, objeto luminoso, por exemplo, em inglês, objeto luminoso apareceu dia tal,
Aí quando vai falar a pessoa que o senhor, aí está censurado. Levamos para a casa do senhor, é censurado. Então, realmente, a Área 51 existe, tá? Inclusive até parece que no Google não dá para ver a Área 51, então ela existe. Existe todo um desenvolvimento de armas, de uma tecnologia de ponta, existe também. Algumas tecnologias dizem que já é utilizado por nós e até pelos astronautas do que eles aprenderam com essa tecnologia. Mas o que nós gostaríamos mesmo é que houvesse um reconhecimento oficial. Até porque eu tive a oportunidade de conhecer 3 ufólogos que infelizmente já não estão mais com a gente, que é o senhor Arismares Baraldi Dias, que ele foi meu mentor. Eu tenho, eu participei muito, né? Participamos juntos de muitas atividades. O senhor Claudio Covo, que é um grande ufólogo, e a Ademar Eugênio de Mello, que também nos deixou. E por eles, eu acho que quando a aeronáutica reconhece a existência de UFOs, ou quando outros países reconhecem, é por eles, é por essas pessoas que já se foram e que hoje está muito fácil falar sobre discos voadores, porque os incrédulos, eu vou falar que o Exército reconhece, a Igreja Católica reconhece. Pois é, você falou, né, do catolicismo, o Papa atual, né, o Papa Francisco, ele tem considerado, essa hipótese. Em 2008 houve uma declaração oficial, né, do Vaticano, porque existe um astrônomo, que se não me engano está na Argentina, depois disso eu vou verificar, em que ele já considera que os extraterrestres são nossos irmãos, porque todos nós viemos da criação de Deus. Então, e o interessante é um astrônomo. E é um padre, ou seja, católico. Então, há um investimento do Vaticano, ou seja, ele reverte para essas pesquisas também, né, de astronomia. Deixa eu te perguntar uma coisa, Pedro. Você acompanha os filmes brasileiros? Vou falar a gente, né, falando de ufologia no Brasil, os filmes brasileiros com esse cunho aí de ufologia. Olha, recentemente tem um filme do Murilo Rosa que se chama Área Q, que foi feito nas cidades Quixeramobim, começa agora, né? Eu queria, o que você acha disso? Você viu esse filme? Ainda não vi, tenho interesse. O que eu sei, existem os ufólogos dessa região, da região cearense, maranhense, é uma outra geografia, mas existem as incidências ufológicas na região. E o interessante é quando há esse mapeamento, independente de ser cidades com a letra Q, mas da mesma maneira, quando você percebe que existe, por exemplo, cidades aqui do sul de Minas, que quando você percebe é um mapeamento de cidades da região sul. Eu pretendo assistir esse filme, viu? Não, então, você trouxe material para mostrar para a gente, nós vamos separar esse material aqui para a gente estar mostrando. Perfeito. No programa. Enquanto isso, diretor, coloca aí o trailer do filme Área aqui para a gente ver junto, então. Obrigado. Vamos ver aí. I knew there had to be a plausible explanation for what was happening. What are you doing? This is how the most unbelievable story I have ever covered begins. Is an electrical weather phenomenon in which luminous plasma is created by a discharge originating from a grounded object in an atmospheric electric field. Can't be it. Well, Thomas, welcome to Area Q. Can he explain to me what happened here? Ela voltou falando essa história aí de disco. Só falta o chupa-cabra aparecer aqui também. Armação de político. Tem coisa ali, meu filho. And did you see or feel it? A luz. Foi o tempo todo um cheiro de jasmim bem forte. Did you tell her about the jasmine scent that smell at your season's house? You smell. Já disse pra você, eu vou viver mais de 120 anos.
There is always a scientific explanation for everything. Gloria, I know about you and your son. I'm not going to let you steal my star. A TVJ Brasil vem crescendo a cada dia mais, valorizando sempre a nossa comunidade. O jornalismo imparcial e dinâmico da TVJ Brasil já é característica da emissora multimídia de televisão brasileira. A TVJ Brasil investe constantemente na divulgação do potencial turístico de São Tomé das Letras através de programas e reportagens que são vistas por pessoas do Brasil e de todo o mundo através do nosso canal web. A TVJ Brasil é assim, a TV da nossa gente mostrando sempre o melhor do povo letrense. TVJ Brasil, a TV que São Tomé e o Brasil todo vê. Bom, gente, eu estou de volta com esse programa especial aqui, recebendo o Pier Paolo, que agora vai falar pra gente um pouquinho sobre esse material que você trouxe, né, Pier? Ah, perfeito. Eu queria saber tudo, conta tudo pra gente, o que está documentado aí? Bom, veja bem, eu trouxe mais ou menos um pouco de cada década, primeiramente para você entender o papel do ufólogo. Ele sempre precisa, ele não pode descartar o que aconteceu, por exemplo, em 1947, porque é algo antiquado, não, pelo contrário. Até por causa da tecnologia de drones, de Photoshop, o melhor ainda continua sendo o antigo, por causa da máquina, do negativo da máquina, que não pode ser forjado, você percebe que foi forjado. Então eu trouxe alguns materiais que para mim ajudou muito nas minhas referências para pesquisas, tá? Primeiramente, você havia mencionado sobre Sarandi, sobre o Sr. Arthur Belletti. Essa foto eu ganhei da família dele, já numa certa idade, numa idade avançada, não foi na idade em que ele teve o contato. Nós percebemos o semblante do Sr. Arthur Belletti, que foi até comentado pela família, de uma pessoa que, vamos supor, ele viu algo, vamos dizer, utópico para nós, teve uma mensagem, e eu creio que, pelo olhar, a gente percebe que o planeta Terra ainda não mudou, o planeta Terra ainda continua violento, não está legal. Então ele guardou isso pro resto da vida, não teve aquela, vamos supor, imagina, você vê um mundo perfeito, um mundo sem doença, um mundo, e de repente você volta para o seu mundo e não muda, né? Continua aquela violência. Então eles até me comentaram, antes do momento do falecimento, ele já estava um pouquinho triste, sabe? Talvez não com a vida dele, porque ele era muito bem amado pela família, gostava muito de uma família do Sul maravilhosa. Desiludiu. E falando sobre minhas pesquisas, eu tenho até uma curiosidade, que eu até falei para você do meu blog. Mas, ao contrário, houve um vídeo de YouTube, vídeo para YouTube, não sei se é um especial de YouTube, mas um vídeo americano falando sobre o caso do Sr. Arthur Belletti, sobre a CART. Essa ilustração foi feita por mim, de acordo com a descrição do livro, ou seja, do que o Arthur Belletti trouxe. Eu escaneei e coloquei no meu blog. Quando eu procurei no YouTube algum vídeo estrangeiro sobre o caso, eles pegaram a minha foto, eles pegaram a minha ilustração para apresentar no vídeo. E o engraçado é que o vídeo está em inglês assim, falando que isso daqui é uma ilustração do livro, ou seja, mas você veja como lá também os ufólogos, eles são investigadores, assim, vão pegando de pouquinho para montar. Então, mas eu só queria dizer para você que essa obra é minha, ó, tá aqui, mas foi utilizada por um filme documentário americano.
mas eles consideram que essa ilustração é do livro. Mas é que ficou bem realista, porque inclusive aí mostra... Entre outras coisas, você também é desenhista. A gente precisa, como eu falei, o paulistano precisa se desdobrar. Mas aí eu estava mais inspirado mesmo, demorou muito para fazer, mas só para você entender essa cena, foi a cena quando ele sai daquele hospital que ele achou, e ele é acompanhado por um deles, e ele toma aí ele descobre que ele não está na Terra, porque os objetos de locomoção, de transporte são assim, no ar, e faziam um zumbido, e os prédios são enormes, não tinha ruas, inclusive, eram só calçadas, porque as naves, não existia carro, não existia rua para carro, eram só calçadões e prédios. E aí eu fiz, muito interessante. Aqui o assunto, projeto Blue Book, é o livro azul, o famoso livro azul, que na verdade não é um livro, porém foi a primeira investigação americana que já se encontra na internet. Isso aqui é muito, muito longo, mas, por exemplo, foi um total de avistamentos de 1947 a 1969. Eu nasci em 68 e ele já desde 47 já havia, primeiro, discos voadores voando para tudo que era lugar. Segundo, uma investigação séria. E isso já foi liberado pelos Estados Unidos. Porém, eu havia mencionado para você que alguns documentos... Olha o tamanho da tarja. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que você pode estudar, continua na mesma. Mas pelo menos já está liberado. Então eu fiz vários esboços, no caso de Arthur Belletti, mas só continuando. Eu falei sobre grupos de contato. O que eu estive mais próximo foi o grupo Rama, que começou no Peru em 1974. Mas existe até hoje. E esse grupo de contato está mais em atuação na América do Sul e América Central. Esse desenho aqui, você tem na internet, que foi a primeira comunicação para agendar um encontro com seres extraterrestres. Então começou primeiro com uma comunicação, vamos dizer assim, psicográfica. E então o desenho ele mostra, o extraterrestre, por exemplo, enviando a informação para a mente vamos dizer assim, vamos abrasileirar, para o médium que psicografar. É uma psicografia. Exatamente. Só que essa missão Rama, tudo ela provou com fotografia e com testemunhas. Então, encontros com naves agendadas já é considerado contato, não é mais vigília. A vigília é quando você está num lugar que é a rota e aparece e ele vai embora, e como você falou, pode tomar uísque ou não. Esse grupo não se pode no dia comer carne, não pode levar bebida alcoólica, tem aquelas reuniões, mentalizações, tal. Entendi, agora eu vou fazer uma pergunta. Então, o médium, por exemplo, se ele estiver lá recebendo uma mensagem psicografada, então pode ser de um espírito, mas também pode ser de um extraterrestre? Muito boa pergunta. Então a questão da mediunidade, falando sobre a missão Rama, foi interessante porque abriu o campo de que então o médium, às vezes ele está recebendo uma entidade e a exemplo, o médium ele já pode até sentir e falar assim: pessoal, eu estou em algum momento do culto, ou seja, de uma mesa branca, no caso espírita, ou de uma outra linha, ele pode dizer, estou sentindo uma presença diferente, e que já aconteceu, ou seja, também isso daí são de exemplos, de testemunhos, mas não é, ele se diz que não é um desencarnado, ele está encarnado, mas ele diz que não vem da Terra. Então, por essas indiretas as pessoas já entendem, então é um ser de outro planeta, uma entidade, ele está passando uma mensagem agora. Com a missão Rama, realmente aconteciam agendamentos e haviam provas desse agendamento, até no sentido de, olha, vocês vão para tal local, tal dia, com tais pessoas, eles até diziam, tal pessoa pode ir, ou tal, e muitas vezes até com repórteres, até tipo quando tinham aquela questão de, olha, chegou a hora de você divulgar ao mundo, ou divulgar ao Peru, ao país, sobre nossa existência, sobre nossa mensagem, eles convidavam, filmavam e registravam. Aqui no Brasil, então, não copiando, ou seja, por outros meios, que é, como eu falei, a virada da nova era, do ano 2000, houve a questão do livro Projeto Evacuação Mundial, houve também mensagens de Ashtar Sheran, ou seja, e misturou-se com o espiritualismo e com o contato mediúnico, ou seja, não se dizia mais médium no sentido de espírito, mas médium, o canalizador de extraterrestres.
E ia para essa questão. Agora, com a Rama, até hoje existem grupos de contatos, então não ficou somente em 1974. E com essa virada da nova era, nós percebemos que o mundo não acabou. Então houve também, infelizmente, isso acontece, lógico, todos somos humanos, errar é humano, houve muito charlatanismo, né? Houve muito charlatanismo. E agora se assentou, voltou à normalidade, ou seja, não existem tantos que se dizem ser médiums e que se dizem ser comunicadores de algum extraterrestre, que isso existia muito naquela época. Tá? Só continuando com o que eu trouxe de interessante, eu fiz uma menção sobre os círculos ingleses, que são imagens e implantações. Na verdade, a reportagem sobre isso, a repercussão começou em 1990 e a revista UFO fez uma matéria em outubro de 1991. E são esses desenhos. Então isso também, caso você deseje encontrar na internet, em inglês seriam crop circles ou agroglifos. Agroglifos. Isso é muito interessante. E desde 1991 até hoje continuam os agroglifos, cada vez com desenhos mais complexos. Por conta de ser na agronomia, no pasto, num plantio, né? E plantações de milho, de trigo, de cevada, ou seja, e antes do corte, ou seja, da retirada. Então é quando eles já estão altos, quando eles estão prontos para o corte. Então, quando se faz o desenho, eles meio que amassam. Mas o interessante é que isso ninguém tem explicação. Primeiro que é de uma noite para outra, e o caule deles não se rompe. Não se rompe. Ele é somente dobrado. Ele continua crescendo. Não quebra tudo. Não quebra. Não é que foi pisado, não. Ele está vivo ainda, só que dobrado. Aqui são as luzes também na década de 90, que foi uma década muito próspera no sentido da ufologia, talvez por vários casos, inclusive de Varginha. Então nós temos um jornal de nome, que é o Estado de São Paulo, em que ele, na primeira página, ele coloca luzes no céu. Capa do Estado de São Paulo, né? Exatamente. Década de 90. E é na região de Aparecida e de Cunha também. Temos que são próximas, são cidades próximas. E a pessoa que viu, e eles fizeram uma vigília com essa pessoa, que é um morador e que via essas luzes, e bateram essas fotos e colocaram no jornal. Antes de repente dizer que não existe ou é balão, eles fizeram questão de colocar as luzes, né? E aqui são mais algumas matérias, aqui também falando sobre uma luz de avião. Que um avião viu uma luz também em Aparecida. Também na década de 90, foi em 96, agosto de 96, a famosa capa da Isto É, daquela autópsia de ETs que também foi daquela época de Roswell. Só que até então as coisas eram postas na mídia, mas sem aquela, vamos dizer assim, sem aquele respaldo das Forças Armadas. Então ficava colocava, perguntava, e aí? Não posso falar, não estou autorizado a falar. Tá? Aqui foi uma foto já em 2002. Essa foto é uma foto feita por uma máquina fotográfica que não é digital, então era com filme negativo, rolo de filme. Mandei revelar. Bom, aqui é Itatiaia. Só para você entender, era um vale, aqui são as montanhas, então imagine o tamanho das nuvens, assim, é uma imensidão. Eu só me dei conta, não quando eu revelei, mas quando eu escaneei para fazer as palestras, e eu comecei a dar zoom, e aqui nós temos uma bola branca, luminosa, bem na pontinha aqui em cima. Entendi. E não é falha do filme, porque quando você escaneia e estoura, você vê que ela faz parte da nuvem. Assim. Entendi. E essa bola que está aqui, essa bola branca que você mostrou, essa foto que as pessoas estão vendo aí, me fez lembrar Orbe. Muito bem colocado. Vamos falar sobre o Orbe rapidamente também, um pouquinho, mas não podemos falar que muita gente questiona e fala, não, isso aí é sujeira na sua câmera fotográfica. Geralmente, né, o cético, a falta de informação, exatamente. Dizendo isso. E orbe, outras pessoas dizem que são seres de luz, né? Que sua presença só em locais sagrados, ou um momento, uma ocasião especial.
Como é que é isso? O que são orbes? São seres de luz de outras dimensões? Muito bem, muito bem. Uma sujeira de muito bem colocado. É assim, infelizmente esses orbes, eles começaram a ser registrados a partir das câmeras digitais. Então, antes das câmeras digitais não se identificavam orbes. Agora, de sujeira de lente de câmera digital é muito difícil, porque a captação é digital. Então, o que está na lente é muito difícil, diferente de uma câmera não digital, que realmente pega sujeira. Você tem que limpar a lente, mesmo o risco. Se você pega um negativo, vai aparecer um risco, e aí eles veem, não, realmente é um risco da câmera. Então, falar sobre o orbe em lugares sagrados é quem testemunhou, quem teve essa experiência. Porém, o que acontece? Se você pega uma câmera digital na orla, na praia, que tem a espuma do mar, a espuma do mar ela tem grau de salinidade, né? Gotículas de sal que saem da água, que seria aquela maresia, né? Que são aquele vento meio de sal. O mesmo efeito, né? Aí veja bem, o que vai acontecer? A câmera digital, se eu pegar daqui assim, né? Nessa distância, essas gotículas, elas com o flash, elas se iluminam. Só que como não está no foco delas, elas estouram. Então ficam círculos translúcidos, mas que chegam até você, atrás de você, e vai diminuindo em um monte. Mas é a precisão da câmera digital. Mas essa ilusão de ótica, vamos dizer assim, de repente não é um orbe, de repente lá é um orbe, mas quando você faz isso na praia, de noite, você caminhando na praia e chega aquela onda, aquela espuma branca, ela solta gotículas minúsculas, mas que quando eu vou até uma foto na sua direção, ela sai desfocada, não está no foco, mas está no meio, e a luz do flash pega, então aparece um monte de bolas. Acontece também poeira, serragem, minúsculas partículas de serragem. E às vezes o que aconteceu? Virou uma febre. Então falava assim, olha, na marcenaria do meu tio, olha só a quantidade de orbes que eu vi. Então, mas orbe, então, você está dizendo, é uma coisa e isso é outra? É outra, mas a máquina... a sujeira de câmera, exato, mas a máquina... Exato. Do mar ali, que vai ficar uma coisa parecida com a outra. Exatamente, porque... separar um orbe disso, mas o orbe está ali. Se é num lugar sagrado, vamos dizer assim, é um lugar sagrado, de repente não é uma coisa... Ou de repente aconteceu, não tem poeira, não tem areia, assim, todas essas coisas, aí vamos dizer que houve um fenômeno, houve uma experiência, até porque... É como eu falei, para essas coisas a câmera digital ela acaba pegando. Até no caso de pegar o zoom da câmera digital, você pega uma pessoa amadora com uma câmera digital amadora, você tem um zoom de uma câmera não digital profissional. Então ela também pega coisas que não são. E o caso dessa foto não era digital, e eu só consegui perceber que tinha alguma coisa quando eu escaneei, ou seja, eu precisei escanear, olhar, falei, olha, não é? E eu estava num grupo de contato da Rama. Aí, nesse grupo, nós ficamos um final de semana em Itatiaia, que é a rota de UFOs também. Agora, aqui, na verdade, não é um orbe, mas a gente poderia dizer que é uma sonda, que também é muito falado. Uma sonda é uma bola branca, uma bola de luz que se dirige para algum lugar, e muitas vezes são vistos... aqui no sul de Minas, em São Tomé, bolas brancas ou bolas amarelas, mas que não são naves, ou seja, não são como se fossem os orbes, ou seja, algo de luz, mas que tem inteligência própria. Os relatos, né, dos registros da montanha são exatamente bolas de luz. De luz e aqui de luz que desceu em cima da Fundação Harmonia. Então tem várias histórias assim, sabe? Mas nunca assim de uma nave ou de um outro tipo de objeto. Geralmente uma bola de luz. Interessante. E o interessante aí que, por exemplo, estrela não é, porque a bola está na frente da nuvem. Sim. Balão não é porque ele não tem uma luz própria, ele tem a luz da boca embaixo e em cima você vê algo sólido, assim, um papelão, né? Então isso foi uma surpresa, assim, na foto, e eu falei, caramba, consegui tirar. E para terminar dos arquivos que eu trouxe, é quando em 2009, depois de toda aquela história que eu falei de revelar, de não revelar a existência ou não de objetos voadores, em 2009 a Aeronáutica Brasileira, e aí isto é, em primeira mão, ela
colocou para o público OVNIs, né, os arquivos confidenciais da aeronáutica sobre objetos voadores. E aqui são todas as informações com alguns exemplos, mas assim, entenda que são milhares de arquivos. Até mesmo no caso, eu quero imprimir. É muita coisa, é muita coisa. É melhor deixar na internet, aos poucos ir lendo, imprimindo uma ou outra coisa que é pertinente. Mas hoje, como eu falei, pro incrédulo, fica mais difícil ele ser incrédulo pelo que os outros dizem. Porque antigamente o incrédulo falava, tá vendo? A aeronáutica não fala nada sobre isso. A minha religião não acredita. Você é formado em quê? Né? Tipo, qual a sua formação para falar que existe? Mas hoje é o contrário. Exatamente. E aí, agora, lógico, se a pessoa não acredita, aqui estão os objetos. E lembrando, só para você entender, que tanto a palavra OVNI quanto UFO não quer dizer realmente um prato voador, um disco voador. Começa primeiramente, por quê? Pelo radar do espaço aéreo brasileiro, quando ele vê a presença de algo sólido, próximo ou não de algum avião, mas não é identificado, ou seja, ele não tem plano de voo, não tem prefixo e está lá no radar. E o radar, só para você entender, ele tem que ficar numa altitude de rota de aviões, ou seja, ele não fica muito abaixo porque pode pegar migração de pássaros, pode pegar balões. Os balões maiores, eles acabam entrando no radar e eles percebem, olha, cuidado, tem um objeto. Eles começam com UFO. Naqueles balões enormes que estão em rota de pouso, que a pessoa desce a altitude, eles dizem, olha, nós estamos com um UFO aqui. Você pode identificar o que é? Como ele está perto descendo, você pode ter o visual e falar, não, é um balão. Então ele avisa, olha, pessoal, nessa rota, na hora de pouso, cuidado, atenção com os balões. Então, tudo começa assim, um UFO pode ser um balão, pode ser um bando de aves, uma grande formação de aves, mas aí o radar está numa altitude em que as aves não voam e que só voam aviões. E aí começa, olha, estou vendo um UFO se deslocando de lá para cá. Alguém pode identificar, alguém pode ver, alguém que está passando, olha, voo tal, você está passando nessa rota, você está vendo o que é, e aí que começa. Aí eu estou vendo uma bola de luz. Entendi. A gente podia ficar aqui 2, 3 programas conversando, né? Que são excelentes, incríveis, interessante demais. Tem muita coisa para falar, né? Tem. Ainda, mas já te convido para voltar numa outra ocasião. Olha, eu fico muito grato. Quando voltar para a montanha aqui, São Tomé das Letras, vem fazer uma visita para a gente, contar mais um pouco de novidades. Com certeza, será um prazer. O programa vai ao ar depois da sua palestra, mas sua palestra é hoje. Te desejo boa sorte aí. Eu que agradeço mais uma vez. Para suas considerações finais, já passamos todos os endereços aqui, né, diretor? Se você quiser deixar o seu site aí para as pessoas e, enfim. Perfeito. Antes, mais uma vez agradecendo a oportunidade para que a ufologia brasileira sempre esteja aí presente na vida das pessoas. Agradecer a São Tomé das Letras, que sempre me recebe muito bem, tanto para turismo, quanto para vigílias, quanto para apenas descansar. E eu fico à disposição de vocês. A hora que quiser, estamos aí com os nossos contatos. Volto a lembrar que o principal blog do meu trabalho de ufologia é o www.bibliotecaufo.blogspot.com, porque ali eu estou abrindo a minha biblioteca pessoal sobre tudo aquilo que eu já li sobre ufologia e deixo à disposição de todos vocês. Maravilha. Pedro, valeu. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado. Seja muito bem-vindo novamente aqui à montanha. A TV que São Tomé e o Brasil todo vê.